Fala pessoal, e aí my friends, esse my friends aí tirei do Antero Greco, com quem eu vou começar aqui a minha homenagem, ele que para mim foi uma pessoa, uma referência, ele que me fez escolher a profissão de jornalismo e eu dedico esse programa aqui para ele, que Deus aí o receba como ele merece. Ângela! Tudo bem, Gustavo? Isso! Começou. Olha, pra mim essa é a temporada aí que eu prefiro quando começam os jogos de seleções. Acho que a gente tem muito a repercutir. Hoje o programa tá lotado de informações, tá? Tem bastante coisa. Desde do evento do Serginho, que é o que das a gente estrelas, vai começar. muitos jogadores ali, um trabalho incrível, novamente, né, fazendo uma arrecadação de alimentos. Principalmente a gente toca nesse assunto, né, Gustavo? A gente está com essa questão lá no Rio Grande do Sul, muitos atletas se mobilizando para ajudar, para trabalhar, enfim, a gente tem visto matéria, a gente tem visto nas redes sociais todo mundo se mobilizando para isso. E começou a VNL, Brasil aí, começando... Tem coisa. Tem coisa ainda? Falar, então tá bom, vamos lá. A gente vai falar a respeito disso, da seleção. Vamos começar aí, a gente esteve em Barueri sábado passado para ver essa festa. Acho assim, gente, a gente sempre precisa reverenciar o trabalho que o Serginho faz. Eu não estou falando mais do cara que é o esportista, o jogador de voleibol, eu estou falando do cara que é o cidadão. Ele, para mim, assim, a gente tem que referenciar e muito. Às vezes, Ângela, eu fico ouvindo pessoas falando ali de jogadores de futebol, falando, poxa, mas ele não pediu para ser isso, ele só queria jogar futebol, ele não pediu para ser uma referência e não sei o quê. Mas eu acho que quanto maior a sua ascensão, maior é a sua responsabilidade social. Eu acho que o Serginho mostra isso pra gente. Ele que veio de uma periferia, ele que teve o esporte, mudou a vida dele e ele que quer fazer as pessoas mudarem de vida com o esporte também. E isso é muito legal, né, Gustavo? Porque é isso mesmo que você falou. Eu joguei, eu tô dentro de uma quadra, me destaquei, e agora o que eu faço para a sociedade? Porque de certa maneira a sociedade ele acaba colocando essas pessoas em destaque pela performance, pela conduta, e o Serginho é uma dessas pessoas. Então a importância dos eventos que o Serginho faz, dos projetos que o Serginho encabeça, porque é justamente isso. E vou falar mais, quem foi o organizador de todo o evento entre a equipe foi o Marlon, que é filho do Serginho. Então, olha que orgulho. Primeiro, a questão do pai, né, por essa referência, e o orgulho do Serginho por ter o seu filho fazendo toda a organização, sabe, tudo muito bem colocado, até mesmo o buffet que foi... tivemos lá, enfim, né, para o pessoal que estava ali, os atletas, convidados desses atletas. Eu conversei com muitas pessoas e eu acho que é isso. Crianças, projetos estavam lá também. Eu vi ali o Lucas, que trabalha com um projeto ali com atletas do voleibol, entre outros. Gente, isso é uma maravilha. E pessoal de Barueri, um parabéns, porque estava em peso, e esse chamado assim, vem ver as estrelas, vem colaborar, eu acho que demonstra realmente a pessoa que o Serginho é e a confiabilidade que ele faz os eventos ou qualquer coisa que ele venha a encabeçar. Ô, Gustavo. É isso aí, mas vamos, falamos demais, vamos ver o que é esse negócio. Vamos, coloca a cena. Joga aí. Fala pessoal, diretamente do ginásio José Correia em Barueri, vamos acompanhar o jogo das estrelas do líbero Serginho, bora lá!
Mais um ano você aqui com o Serginho, Instituto Serginho. Eu falo Serginho, talvez assim, ele é uma grande referência, não só porque ele faz pelo esporte, mas que ele faz pela população e tudo. Quero que você comente um pouquinho aí como que tá a sua participação no evento. Primeiro, estar junto com ele já é maravilhoso, cara. Ele é uma pessoa de muita luz. Tive a honra de dividir a quadra com ele durante 12 anos. Estar junto com ele na quadra durante 12 anos. E depois disso, desde 2000, ele está falando de 24 anos de amizade, de parceria. Então, assim, a gente está sempre nessa luta, uma luta social. A gente sabe muito bem, né, que a gente não veio de uma família muito rica, a gente veio de família que tinha sempre estar lutando, né, para poder estar ali. Começamos a jogar vôlei para ganhar um tênis, um vale transporte, um lanche, um bolsa de estudo. E hoje ver o que ele faz hoje com a população, eu paro o que eu estiver fazendo e vejo estar junto com ele. Não é só um amigo, um irmão do esporte que o voleibol me deu, mas, como você disse, ele é uma inspiração para todos nós. Pelos seus valores, por aquilo que ele fez na carreira dele, por aquilo que norteou tudo que ele fez, né, toda a sua trajetória. E hoje, toda a história do Instituto e ele poder fazer há 4 anos já esse evento é maravilhoso. A gente poder prestigiar, estar aqui, participar. Uma semana dura de treino, então assim, também pra ele, cara, é difícil jogar porque as pernas estão mortas, né? A gente treinou demais essa semana, então hoje é dia de vir, mas o importante é estar aqui, participar dessa festa, fazer o bem e cara, é cada vez mais admiração por ele. Fofão, mais uma vez, você aqui sempre presente com o Instituto Serginho. Quero que você fale um pouco aí como que é voltar a jogar vôlei, reencontrar o pessoal aí das antigas também. Reencontrar todos esses grandes ícones aí do esporte é maravilhoso. Agora voltar a jogar é mais difícil, muito tempo sem jogar, mas eu acho que vale a festa, a diversão e aproveitar esse momento. Muitos não conseguiram ver esses atletas e a gente está dando a oportunidade de estar aqui em quadra hoje. O Serginho, conheço ele há muito tempo, né? A gente foi vizinho de porta ali em Suzano, logo no primeiro e segundo time dele na profissional. Então eu conheço muito, eu já estava na seleção quando ele chegou. É um parceiro, é um cara incrível. E não só dentro de quadra, mas fora de quadra, como você falou. Ele proporciona algo que as crianças não tinham na nossa época. Então para eles assim, é uma oportunidade de ouro de se tornar não só talvez um jogador, mas uma pessoa melhor. Então é um cara sensacional, está mudando o futuro de muita gente. A importância do Serginho é muito grande, é uma referência, é um cara que veio aí de Pirituba para o mundo e mostra para a molecada que é possível. O esporte é a maior máquina transformadora para o ser humano e para a vida. E o Serginho, ele tem esse espírito de que o esporte muda a vida das pessoas em todos os sentidos. E é por isso que eu amo o Serginho, amo o que ele faz, o que ele passa, o que ele transmite, os amigos. É uma pessoa espetacular. Serginho, mais um ano aqui fazendo o Jogo das Estrelas para o Instituto Serginho. Cara, você é um gigante, né, meu? Um gigante, querido por todo mundo. Conta um pouquinho dessa experiência, como que foi hoje o dia para você. Bom demais. Quero agradecer a presença de vocês também estarem aqui com a gente poder fazer um pouquinho pelas pessoas, através do voleibol, brincar, se divertir, reunir grandes amigos, isso não tem preço. Querendo ou não, a gente também luta por outras causas. E acho que agora tem uma causa gigantesca aí, que são os gaúchos. A gente vai poder ajudar também o povo do Rio Grande do Sul, né, com essa catástrofe. Mas a gente está aí, né, enquanto a respira a esperança, então a gente não pode perder a esperança. É isso aí, é isso aí. Foi uma festa mesmo, eu já de antemão assim, estive lá, eu junto com o Apolo, a Ângela estava lá no nosso staff também, nos ajudando. Queria agradecer também, primeiramente, aí, olha gente, o pessoal do vôlei super receptivo com a gente, os atletas, que foram lá, conversaram com a gente. Olha, de verdade,
nesse momento é que eu vejo que eu tive muita sorte, primeiro, no esporte que eu escolhi acompanhar a minha vida toda, e segundo, assim, de ter esses ídolos. E assim, eu não estou falando de ídolos Maurício, estou falando de Virna, estou falando do pessoal mais velho, mas também estou falando de Arthur Bento, de Ale Elias, que são pessoas novas aí e que foram lá e receberam a gente de coração aberto de todo mundo. Valeu aí, pessoal, valeu mesmo, viu? Ângela. Foi demais, né? Foi demais. Foi demais. E, cara, eu fico muito feliz porque ali a gente... Conversei com a Ana Flávia, conversei com a Bright, conversei com a Virna, ver todo mundo ali nessa interação. E não só os atletas do vôlei, mas também das outras categorias, como estava ali o Ricardo Oliveira, que foi prestigiar também esse evento, entre outros do skate. Eu acho que isso que é importante. O voleibol, não é só o voleibol, mas o esporte em si abraçando sempre um evento ou uma causa. É isso aí. Vamos rodar a pauta aí, porque agora a gente vai falar de VNL, Brasil, VNL, Internacional, VNL aqui no Brasil. O Brasil estreou aí, até que enfim, hein? Chegou aí, vimos aí uma seleção jogando, passando pelo Canadá, jogo que eu achei que foi até um pouco mais difícil do que eu esperava, mas a seleção canadense, eu acho, talvez tenha sido a seleção que mais cresceu de Tóquio para cá, né, nesse ciclo olímpico, porque não participou das Olimpíadas de Tóquio, mas assim, está evoluindo, eu acho que está trazendo até uma característica norte-americana ali dos Estados Unidos, é um time que tem ali um volume muito interessante. Gosto, mais uma vez falando aqui, da levantadora do Sesc Flamengo, a Bri King. Acho que ela é uma jogadora agressiva, assim, uma levantadora agressiva. Eu lembro muito Fernanda Venturini lá em 94, com aquelas segundinhas que era para baixo mesmo, cravando e tal. Gosto, eu acho, a Fernanda Venturini inclusive elogiou já a Bri King, falou que na Superliga ela achava que a Bri King era a melhor levantadora mesmo. Interessante, mas me preocupou um pouco, Ângela, e já te falo por quê. A gente está há 2 meses de uma Olimpíada. Sim. E eu estou vendo ainda uma falta de entrosamento do time. Eu acho que em outros anos, o Brasil, em outras Olimpíadas, o Brasil estaria nesse momento já mais entrosado, já com um time mais ou menos definido, mexendo uma pecinha ou outra. Não sei o que você acha. Então, Gustavo, a gente precisa analisar, primeiramente, qual que é a postura ou o que o Zé está planejando, né, com a seleção, o que ele está testando. A gente vê que também a Thaís ela está fora. Então a gente teve um campeonato, acho que muito pesado para as nossas jogadoras, né? Tivemos jogadoras fora, que nem a Gabi, a própria Diana, entre outras jogadoras, a Macris, enfim, a gente teve jogadora, a própria Rosa Maria, né? A Ana Cristina. Praticamente o time titular estava fora, né, jogando fora. Então, eu acho que vai precisar ainda um tempo para poder organizar isso. Até mesmo o Zé passou essa temporada e eu já tinha comentado sobre isso, o Gustavo, que o Zé tinha ido para lá, para fora, estrategicamente para poder estar vendo o que estava acontecendo no mercado e principalmente no Campeonato Turco, porque o Campeonato Turco ganhou uma ascensão por ter muitas estrangeiras. A maioria dessas estrangeiras fazem parte de uma ou outra seleção, entendeu? De certa maneira, o Zé estava ali de olho e de olho também no desenvolvimento das suas comandadas que estavam ali junto com ele. Então, acho que no momento agora, cria aquela expectativa, como você mesmo falou, eu já via, de repente, o time estaria melhor composto, melhor, seria uma ou outra peça, mas eu acho que ainda a gente tem tempo ainda, uns 2 meses aí, para compor melhor essa equipe. E ver como que se porta as jogadoras nessa troca de posição, até porque Rosa Maria começou como titular, né? E para mim, né, eu fiquei assim bem contente, até porque eu já tinha visto ela em outros campeonatos pela seleção e não tinha ganhado tanto destaque assim.
E já nessa VNL, agora, já no começo, eu vejo uma maturidade e uma expertise, experiência, um pouquinho vindo ali do campeonato asiático. Então, eu acho que isso aí é bem interessante. Outra coisa que eu também achei bem, eu falo assim, não interessante, mas mudou um pouquinho a questão do quadro, é a questão da Ana Cristina. E por que eu falo sobre a questão da Ana Cristina? Uns 2 anos, se eu não me engano, 1 ano atrás, nós fizemos ali no Bola da Vez, na ESPN, uma entrevista junto com o Zé Roberto, tá? E uma das perguntas ali era sobre a questão da Ana Cristina, que era uma coisa que ele mesmo não sabia, entendeu? Se ela ia retornar para a seleção, se não ia retornar para a seleção e tal. E hoje ela retorna para a seleção, acho que uma condição totalmente diferente da que ela saiu, entendeu? Uma postura também mais agressiva, aquilo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que ela não, que o Brasil ele não tem uma jogadora com bola alta, não teria, porque joga com bola muito rápida o tempo inteiro. E a Ana Cristina é uma dessas opções, estourou bola, tal, bota a bola para Ana Cristina, tanto que nesse jogo ela fez 21 pontos. Eu acho assim, é uma característica de jogo diferente, né? Eu acho que assim, as nossas atacantes, elas são aquelas atacantes ainda muito técnicas e tudo, sim, mas que elas precisam de verdade serem ajudadas pela levantadora. Então, assim, sempre estar lá no bloqueio simples, é um bloqueio duplo quebrado ali. Então, assim, e como que isso acontece? É com passe. Então, eu vejo assim, por exemplo, hoje, daqui a pouco, aliás, assim, da gravação que a gente está fazendo, vai ter Brasil e Estados Unidos, que acho que vai ser um bom teste para a seleção, porque, assim, eu vejo as derrotas que o Brasil teve, já faz 5 anos que o Brasil não ganha dos Estados Unidos. E as derrotas vêm muito pelo saque agressivo dos Estados Unidos. Sim. Se você pegar as Olimpíadas de Tóquio, a final, você vai ver que o Brasil sofreu com a linha de passe ali. Olha que tinha uma linha de passe ali com Fernanda Garay e com Camila Bright. Mas o jogo, principalmente o jogo da Macris, é um jogo mais veloz, que gosta de usar central, que gosta de chamar, por exemplo, a central, vou fazer uma China com a central e colocar a velocidade lá para a ponta. Então, assim, isso daí é algo que a gente precisa. Então, uma Gabizinha, ela não vai ser aquela jogadora que a gente vai empinar uma bola para ela e ela vai virar. Não é isso. Então, a gente precisa disso. E a Ana Cristina, eu acho que ela tem ali mais um perfil de uma Mari, de uma Paula Pequeno, que você consegue, uma Ana Moser, sim, que você consegue empinar uma bola ali e fazer com que ela vire quando o passe quebra. Então, eu acho que ela é uma jogadora importantíssima pro nosso time, uma jogadora que a gente não pôde contar aí nas últimas competições porque ela estava lesionada. Sim, eu acho que é bem por aí mesmo. É claro que é sempre uma opção a mais. E coisa que a gente não tinha. Gosto muito do jogo veloz. E o Brasil, ele já vem colocando isso desde a época do Bernardinho, então mudou um pouco a característica do nosso jogo, porque nosso jogo, na época, que tinha Isabel, tinha Ana Moser, tinha Ilma Caldeira, a bola era empinada e depois, com a entrada do Bernardinho, foi se mudando essa característica, até porque a gente precisaria ultrapassar os grandes bloqueios, como o time da Rússia, na época, o time da China marcava muito bem, tinha um jogo também muito rápido, o time cubano, entendeu? Então, o Brasil precisava jogar rápido, então isso foi vindo aí nessa caminhada, e a Macris, ela gosta muito desse jogo. De contrapartida, você falou uma coisa muito importante, os Estados Unidos, ele veio com um saque muito forte, e o Brasil não consegue ter a mesma eficácia no nosso saque. Exato. Haja vista que um dos comentários das pessoas que estavam assistindo ali o jogo é que a levantadora do Canadá estava jogando o tempo inteiro com o passe na mão. Então, isso é mais um ponto que o Zé vai ter que resolver ali, melhorar mais, tanto que no final do quarto set, ele chegou para a Ana Cristina e falou assim, vem dando na bola, entendeu? Dando na lenha na bola, né, como a gente fala, para realmente ela
de certa maneira, ele abre assim para ela uma liberdade do erro, mas sabendo que se o saque dela entra e ela ganha essa confiança, é mais uma arma que ele vai ter. É isso aí, essa geração que tá realmente não é de hoje, mas assim, a gente tá com um problema de saque também. A gente não consegue desestabilizar muitas vezes a linha de passe do time adversário. Eu vou jogar, vamos falar aqui do time titular, porque a gente teve jogo contra o Canadá e contra a Coreia com times diferentes. E aí eu vou querer saber da sua opinião também a respeito disso. No jogo contra o Canadá, o Brasil começou com a levantadora, foi a Macris, oposta Rosa Maria, ponteiras Gabi e Ana Cristina, centrais Júlia e Diana, lembrando que a Carolana, né, a Ana Carol, ela fez, na verdade, a final do italiano, deve estar sendo poupada por conta disso. E Thaísa deve ter sentido alguma coisa também? Então, a Thaísa, Gustavo, o que aconteceu? Ela saiu da Superliga já lesionada. Ela estava jogando meio no sacrifício, tá? Então, o que aconteceu? Depois que finalizou, o que foi decidido? Dela ficar um período, nem sei se nesse campeonato agora ela entra, entendeu? Porque ela está voltando a saltar um pouco, uma lesão, eu acho que foi no pé, eu não sei exatamente qual que foi a lesão. Então, o que eles resolveram? Poupá-la para que ela possa estar bem após essa VNR, porque aí sim a importância dela estar ali presente na seleção. Por isso que ela não estava como titular. E a líbero foi a Naemi, né? Aí, contra a Coreia, a gente teve Roberta de titular. A Roberta terminou também o jogo lá contra o Canadá. Contra o Canadá, foi. Kizzy de saída, ponteiras Gabi e Ana Cristina, se manteve isso. E eu acho que isso daí está definido. Eu acho que a seleção deve ir até as Olimpíadas com Gabi e com Ana Cristina. Centrais Júlia e Diana e a líbero Natinha. Tem uma pergunta para você, Ângela, aí vou te colocar aí na fogueira, hein? Duas coisas que eu quero saber, assim. A gente tem esse impasse que é de levantadora e de líbero, né? Primeiro, o caso levantadora. A gente está 2 meses de uma Olimpíada. Será que não seria o momento, talvez, do Zé se decidir para a gente ver esse entrosamento? A gente precisa de ter um entrosamento da levantadora com as demais atacantes. O que você acha a respeito disso? Não, eu acho que a tua colocação foi perfeita. É importante e é crucial que o Zé defina realmente quem que vai ser a levantadora titular. Isso é ponto, até porque ali a jogadora ela vai entender um pouco melhor quem ela vai poder estar chamando em certas situações, até mesmo para ela ter essa segurança. Porque senão fica aquela coisa um pouco de instabilidade, de não ter a certeza ou não saber. Não é aquela coisa, eu sou titular. Não é questão disso. Porque nesse momento agora, a gente precisa ter as jogadoras, essa parte que mexe também com a parte emocional, bem estabilizada. Olha, eu sou titular, você é reserva, e a reserva já sabe qual que é a função que ela vai ter no momento que ela entrar. Entendeu? Então, uma disputa agora para quem que é titular ou não, eu acho que não é muito viável. Então, na minha colocação, eu acho que o Zé precisaria definir realmente, ele está testando, mas eu acho que já que a VNL é um campeonato antes das Olimpíadas, eu acho que nesse momento agora precisava ter definido isso. Tá, e aí a gente tem as líberos, assim. Eu, assim, no meu tempo aí, que eu tive pouco tempo de jogador universitário, pra mim é muito claro. Porque eu joguei universitário também. Mas pra mim é muito claro uma coisa. A gente tem uma líbero que é melhor no passe, que é a Natinha, e a gente tem uma líbero que é melhor na defesa, que é a Naemi. Eu acho que isso é muito claro pra mim. O Zé, por uma entrevista que saiu até na Globo.com essa semana, disse que ele não pretende, deu a entender, que ele não pretende ir com 2 líberos, porque ele teria que perder uma atacante, e acho que é uma linha boa de raciocínio essa. Acho que a gente não pode perder essa ponteira ou saída, não sei qual seria o negócio ali. Mas o que a gente faz agora, Ângela? Bom, na minha concepção é assim, estrategicamente eu levaria a melhor em passe.
A gente precisa ter uma linha de passe boa. Automaticamente o Zé ele pode trabalhar melhor a questão do bloqueio, entendeu? Trabalhar essa questão do bloqueio e, vamos dizer assim, sanar essa questão da defesa. Porque se a gente não tem uma linha de passe legal, uma linha de passe coesa, uma linha de passe segura, como que ou Macris ou Roberta vão ter essa segurança da distribuição de bola? Tá aí. É isso, e a gente tem, assim, a Ana Cristina evoluiu muito no passe também, mas ainda é uma jogadora que ela tá mais preocupada com o ataque. No ataque, sim. A gente tem uma Gabi que super passadora, talvez uma das melhores ponteiras passadoras hoje na atualidade, mas a gente precisa aí de uma líbero mais segura em relação a isso. Ao passe, até porque que nem a Gabi, ela, que a gente fala assim, né, ela varre o fundo de quadra, que eu tenho visto aí nos campeonatos, desde Mundial de Clubes, entre outros, até o Campeonato Turco, ela tem vindo assim, monstro, Gustavo, principalmente ali nessa linha de fundo, tanto de passe como de defesa. Então isso traz também uma segurança. Olha, eu posso fixar de repente a líbero, né, nessa posição, porque eu sei que a Gabi no fundo de quadra ela vai conseguir desenvolver bem essa questão aí de defesa, entre outras coisas. E é aquela coisa, tem que ter aposta. Eu tenho que apostar. Eu levo uma defesa ou eu levo um passe? Qual que vai ser a melhor aposta? Na minha concepção é a parte de recepção de saque. É isso aí, é isso aí. A gente vai passar então, assim, como eu falei para vocês, acho que o Brasil ainda tem muito a evoluir, a gente vai ter isso. Acredito essas questões aí de levantadora e de líbero, eu acredito que o Zé Roberto na fase final da própria VNL, ia falar Grand Prix. Que na época era o Grand Prix. Ele deve já definir um time e deve seguir adiante, mas vamos ver aí como que o Brasil vai evoluir nessas próximas etapas. Falando, a gente ainda tem um jogo ainda contra os Estados Unidos e contra a Sérvia. A Sérvia está com o time B, né, o que a gente fala, não veio com as principais jogadoras, mas os Estados Unidos está com um time interessante aí, acho que a gente vai conseguir testar isso tudo aí. Os Estados Unidos que perdeu também aí para a China nessa semana aí. A gente vai repassar agora aqui, na verdade, os resultados dos jogos, tá? O dia 1 que a gente está tendo jogo no Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro, e também na Turquia, tá? Então os times foram divididos nisso. Então, a gente duas chaves. Exato. A gente tem Bulgária 0, Holanda 3, Polônia 3, Itália 0, China 3, Coreia 0, Brasil 3, Canadá 1. Acho que aqui a surpresa, Polônia 3, Itália 0, hein? Porque a Itália, assim, não está com Egonu, mas está com um time forte, porque a Itália precisa se classificar para as Olimpíadas ainda, tá? E, Ângela, esse time da Polônia vem encardido para as Olimpíadas, viu? Ali eu acho que é uma das equipes que vão estar brigando ali pelo ouro olímpico, o Gustavo, porque o time está muito bem estruturado, enfim, eu não cheguei ainda a ver ainda o jogo nessa VNL nesse momento agora, mas a equipe já vinha apresentando bons resultados e propriamente as jogadoras individualmente têm se destacado nos outros campeonatos. Então, eu acho que é uma das equipes que o Zé aí tem aí em mente que ele vai precisar já trabalhando, né, vendo, estudando muito bem o staff lá do Zé, quais são as equipes que estrategicamente, porque a gente tem que trabalhar de uma forma estratégica, né? Qual que vai de repente ser as equipes que vão cair na minha chave, qual de repente a probabilidade, isso vai ser importante com esse jogo que o Brasil vai ter com os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos vem numa ascensão e o Brasil deu uma estabilizada ali em relação a resultados. Então, vamos ver como a seleção brasileira ela vai reagir
de certa maneira, com esses jogos. Importante que a gente comentou aqui, Gustavo, precisa definir realmente a levantadora e outra coisa também, as jogadoras ganharem personalidade. Uma delas, eu acho que aqui você tem que ganhar mais personalidade, ela poderia estar sendo titular, então ela está nesse revezamento ali, o Zé parece que está testando, ela ou a Rosa Maria como titular. Então tá na hora, né, de chegar e fincar o pé e garantir a vaga como titular. E mais uma coisinha, você comentou sobre a questão da Itália. E a Itália é uma coisa que a gente tá, né? Poxa, se a Itália não conseguir se classificar agora, como que vai ser? Vai estar fora das Olimpíadas? Então é um olhar que a gente tem que ter também para essa seleção. Com certeza, a Itália que tem um grande time, assim, não sei o que acontece com a Itália, em outros anos, eu acredito, já teve até times melhores, Sim. Os italianos, mas nunca passou de uma quartas de final. Acho que ali, não sei o que acontece, é um trauma ali delas. Sim. Às vezes camisa pesa, né, em verdade. Olimpíada. Sempre pesa, não tem como não pesar. Vamos lá, no dia 2 a gente teve França que está estreando, eu acho até assim, na elite do voleibol mundial, a França está estreando esse ano aí. França 0, Alemanha 3, Japão 3, Turquia 2, Estados Unidos 3, Tailândia 1 e Sérvia 1, República Dominicana 3. Japão está lutando também por vaga, venceu a Turquia que estava aí com a cubana lá naturalizada turca. É de surpreender também isso daí, viu? O pessoal tava repercutindo isso nas redes sociais, justamente da Turquia ter perdido pro Japão. Cara, curte, né? Como perder quer dizer, a Turquia perder pro Japão. Mas eu acho que também isso é interessante, a gente vê o Japão se destacando também, hein, Gustavo? A gente às vezes pensa assim, eu vou jogar com aquela equipe, vai ser fácil, porque o campeonato aqui foi muito mais disputado, isso eu estou falando em relação à Turquia, mais disputado talvez do que no Japão, muitas jogadoras talvez não são rodadas, mas a gente tem que saber que a escola asiática é uma escola muito forte, entendeu? Principalmente na questão que a gente fala, defensiva, de volume, e também volume de defesa, e não só disso, de ataque, pela velocidade. Então, o campeonato turco, muitas bolas altas, tanto que a gente vê muitas jogadoras fazendo o quê? 30 pontos, pontuação muito alta, principalmente as opostas, entendeu? Então, quando eu me deparo com um outro tipo de jogo um pouco mais veloz, às vezes eu me perco, porque eu não estou ainda habituado com aquele tipo de jogo, de ritmo de jogo. Então, parabéns aí, pessoal, e principalmente, né, a comissão técnica e as atletas do Japão que conseguiram aí, vamos dizer assim, não dá mole que a gente, abocanha, meu filho. E o Brasil também tem uma certa dificuldade com essas equipes asiáticas, principalmente o Japão. O Japão defende muito, às vezes até já vi entrevista do Zé Roberto falando que o Brasil às vezes perde a paciência com essa seleção japonesa, às vezes quer decidir a todo custo, acaba isolando a bola, atacando a bola lá na arquibancada. Mas assim, eu acho que a gente também tem que ver isso daí. O Japão não é um time bobo, não. Já deu dificuldade na gente, a gente conseguiu a classificação para as Olimpíadas em cima do Japão, mas foi um tie-break aí, foi no drama, e eu acho que a gente tem essa dificuldade aí também com a seleção japonesa. Então, Gustavo, na minha época, pelo menos na seleção, quando o Bernardinho era o técnico, se treinava muito para essas equipes. E uma das coisas que a gente sabia que a gente tinha que ter paciência. Primeiro, uma das coisas é que a gente começou a jogar com o mesmo perfil, né? Jogo muito rápido, jogo pelas centrais, entendeu? Porque as ponteiras, elas conseguiam bloquear ou fazer aquele bloqueio defensivo, que o bloqueio defensivo é justamente aquele que você só vai tocar a bola para a bola diminuir a velocidade e você conseguir vir de contra-ataque. Os times asiáticos, eles têm uma expertise nisso. E aí, sempre o passe na mão, então uma das exigências na época era que a gente empurrasse com velocidade essa bola para a mão da Fernanda, para a Fernanda justamente conseguir acelerar essa bola e jogar principalmente com as centrais. E com isso, o Brasil teve sempre muito êxito, assim, depois de um tempo, jogando com os times asiáticos. Nós precisamos, como eu falei, do passe e
para que as nossas jogadoras possam jogar com essa bolinha mais rápida, principalmente pelas centrais. É isso aí. Dia 3 a gente teve Alemanha 1, Itália 3, Bulgária 0, Japão 3, Holanda 1, Turquia 3, Brasil 3, Coreia 0, China 3, Estados Unidos 1. E eu acho que para mim uma coisa que me surpreendeu aqui, República Dominicana 0, Canadá 3. A gente teve China e Estados Unidos, né? Então a China ganhando de 3-1, China que também não está classificada. Os Estados Unidos tá com um time forte, mas também não é o time principal. As jogadoras que tiveram aí os campeonatos de clube foram poupadas, que fizeram as finais e tal. Mas eu acho que me surpreendeu. E esse time do Canadá, como eu falei, para mim é uma surpresa. Eu acho que a República Dominicana vem forte nas Olimpíadas. É um time bom. Como a gente comentou da Itália, ainda falta essa questão da camisa, né? Acho que a camisa em Olimpíada, em jogo decisivo, ela pesa, mas é um time super forte que se classificou num grupo fortíssimo também, que deixou fora, por exemplo, a China, né? China. Então, é interessante, assim, mas eu achei um resultado bom. Eu acho que esse time do Canadá vai surpreender indo para as Olimpíadas, viu, Ângela? Olha, vamos esperar para ver o que o Canadá vai apresentar, haja vista que a levantadora esteve no campeonato, trabalhou com o Bernardinho, então a gente teve aí, como você mesmo comentou, a própria Fernanda Venturini falando da performance, do jogo da levantadora, então ela pôde passar uma temporada treinando em alto nível e, se a gente for pensar, o time do Rio, ele esteve como primeiro colocado o campeonato, uma parte do campeonato inteiro, não foi para a final. E isso a gente achou meio estranho, né, do Rio não conseguir passar. Mas mesmo assim, isso também é por mérito dessa distribuição da jogadora. Eu acho que, desculpa, Ângela, te interromper, mas assim, a equipe do Flamengo, na verdade, teve o problema na semifinal, que foi a dengue da própria Bri King, né? Falaram que assim o segundo jogo também ela deve ter sentido alguma coisa, não estava tão bem fisicamente para continuar. Até eu vi alguns comentários falando, poxa, mas será que não deveria ter entrado com ela se não estava boa? Tinha outra levantadora que atuou bem e tal. Mas é isso, gente, é jogo da vida ou morte, tem que ir, né? Não tem jeito. Tem que ir. As coisas acontecem. Mas boa sorte aí pro time do Canadá. Tem também a saída lá, a Van Rijk, que jogou no time do Zé Roberto, né, na Turquia. Nossa, ela veio tacando foi levantada uma bola para ela, mas ali foi um erro de posicionamento de bloqueio. A Gabi acabou passando um pouco, ela ficou com uma diagonal curta, ela veio assim rasgando essa diagonal. O pessoal ficou impressionado, mas ali também teve erro, um pouco de marcação do bloqueio. Mas ela tá vindo muito bem também. E lembrando, a gente hoje teve o dia 4, a gente está em gravação do programa, tá no meio aí do dia 4, eu vou falar para vocês os resultados de hoje. Japão 3, Alemanha 0, França 0, Polônia 3. E olha o Canadá aí, Canadá 3, China 1. Olha aí, olha esse time do Canadá. Tá forte, quero ver isso daí, viu? Mas a gente vai passar esse campeonato, na verdade, ele ainda vai ajudar as equipes que não se classificaram para as Olimpíadas, né? A Federação Internacional, desde que acabou o campeonato de Tóquio, as Olimpíadas de Tóquio, eles montaram um ranking. E isso vai falando e é um ranking que muda diariamente, tá? Então, a partir de uma vitória, um time que ganha um set pontua, um time que perde um set, perde um pouco de pontos. Então, assim, é uma coisa que o resultado vale a pena. Vou dizer, o time da Alemanha, por exemplo, foi um time que eu lembro que no campeonato mundial, teve a VNL antes do campeonato mundial e elas pouparam algumas jogadoras para o campeonato mundial. E agora estão praticamente fora da disputa porque perderam esses pontos da VNL. Você vê, assim, as escolhas como são, é um problema isso daí, viu, Ângela? Nossa, gente, complicado, né? E é aquela coisa, às vezes o técnico ele monta uma estratégia e
infelizmente não acaba acontecendo, como essa questão do ranking, realmente esse ranking o tempo inteiro ele tá ali em movimentação por causa de resultado, qual que foi o resultado, perdeu de 3-1, 3-0, aquela coisa toda, e é legal isso porque a gente vê como que tá o parâmetro das equipes e das seleções aí nesse cenário aí mundial. O ranking hoje da Federação Internacional, na verdade assim, as Olimpíadas, ela permite que 12 equipes participem, né? Dessas 12 equipes, 11 vagas estão em disputa. Por quê? Porque o país sede já tem a vaga, que é a França. Dessas 11 que sobraram, uma das vagas precisa ser para o continente africano, que é um continente que não tem tanta visibilidade no voleibol. Provavelmente não, acho que quase certo, que essa vaga fique com o Quênia, do time do Luiz Omar de Moura, técnico do nosso Osasco aqui. Então sobram 10 vagas. Dessas 10 vagas, 5 vagas já foram conquistadas. Aliás, 6, que foram Brasil, Turquia, Sérvia, Polônia, República Dominicana e Estados Unidos. Isso pelo pré-olímpico. Então, a gente agora sobram 5 vagas. Dessas 5 vagas, obrigatoriamente, a gente precisa ter um representante do time do continente asiático, que não se classificou, então ainda tem China e Japão na luta, e aí vai sobrar mais 3 vagas. Então China, Itália, Japão, Holanda e Canadá seguem na disputa por essas 3 vagas aí. Eu acho que a última vaga vai ficar entre Holanda e Canadá, acho que vem forte aí. Acho que a Itália, a China e o Japão conseguem essas vagas aí, viu? Ixi, eu acho bom. Eu prefiro aguardar. Não vou colocar aqui os meus comentários, vamos ver, porque a gente tem visto aí resultados que a gente não, vamos dizer assim, não estava esperando, mas então eu acho que é melhor a gente esperar e às vezes pode vir surpresa aí nessa reta final. E eu recebi essa semana aí algumas reclamações que a gente só está falando do vôlei feminino, a gente vai falar do vôlei masculino na semana que vem, porque na semana que vem os homens vão jogar, né? O masculino joga, a seleção masculina vai jogar a VNL, as meninas vão ficar com pausa, vão ficar em treinamento, pausa nunca, né? Porque, elas vão estar treinando, mas a gente já tem a notícia dos primeiros cortes da seleção, o líbero Alê, e os ponteiros Paulo e Daniel Muniz, jogadores novos, acho que não é uma surpresa, infelizmente precisam ser cortados. O Alê conversou com a gente também lá no Jogo das Estrelas do Serginho. Tenho certeza que eles terão aí um futuro na seleção brasileira, com certeza. E acho que, vamos ver aí, a seleção ainda precisa fazer alguns cortes, está com 20 jogadores ainda. Bernardinho ainda vai usar a VNL para fazer testes, com certeza, mas acredito que a gente vai ter um bom resultado também na seleção masculina. O que você acha aí, Angela? Então, eu estou aqui querendo ver justamente o masculino, porque o Bernardinho passa a estar no comando da equipe depois da saída do Renan. E como que ele vai trabalhar esses atletas, até porque nós tínhamos muita a referência das seleções anteriores, e quando eu fui no pré-olímpico do Rio de Janeiro, né, e olhar ali o Gustavo, o Bruninho e o Lucarelli, e o resto tudo jogadores novos, até ali foi um momento muito bom por Darlan, que começou a ganhar grandes destaques, e vamos dizer assim, ele foi o jogador-chave para o SESI ganhar essa Superliga e trouxe aí números astronômicos de ataque. Então eu quero ver muito bem como que vai ser essa montagem do Bernardinho, como que ele vai usar essas peças aí nessa seleção, até porque, de certa maneira, a gente... E aí a gente teve uma série de situações que ocorreram, né, também com a chegada do Renan. Como que vai ser agora, entendeu? Como a seleção vai conseguir, não sei, sair de uma situação que sempre foi vencedor, sempre ganhando, sempre estando no pódio e depois de não estando nas últimas Olimpíadas, né, que nem em terceiro lugar ficou. Então foi uma coisa assim
né, que ninguém esperava, mas eu acho muito importante porque a gente só pensa assim, ganhar, Gustavo. Mas é muito bom, às vezes, a gente perder para entender o que a gente deixou de treinar ou deixou de se preocupar e acabou fugindo um pouco do foco. O Bernardinho, ele tem um treino muito puxado, muito focado, buscando sempre ali romper os limites. Então, vai ser muito interessante essa VNL do masculino. Eu acho também, minha opinião é assim, eu discordo de algumas coisas que têm sido feitas com a seleção. Eu acho que o Brasil não aprendeu, na verdade, com o quarto lugar ali nas Olimpíadas de Tóquio. Eu acho que essa seleção ela precisa ser renovada, tá? Eu acho que, assim, com todo o respeito, assim, e estou falando como um fã mesmo, eu adoro o Lucão, eu gosto muito do Maurício Borges, mas de verdade eu acho que tem jovens aí que estão pedindo lugar na seleção brasileira. Eu acho que precisam entrar na seleção brasileira de algum modo, sabe? Eu acho que é hora deles. Tenho certeza assim que o Bernardinho já fez isso, já demonstrou isso com o corte do Murilo nas Olimpíadas do Rio, tá? Eu acho que o Bernardinho, competitivo do jeito que e para mim o melhor técnico que tem, eu acredito que ele vá com o melhor time. É isso, sabe? Ele não vai privilegiar um ou outro, não. Eu acho que ele vai com o melhor time, mas na minha humilde concepção, o melhor time se passa por uma renovação na seleção brasileira. Não, é claro, a gente sempre quer uma renovação, mas a gente tem que ver se essa renovação, nesse momento, agora, é viável. Porque eu acho que, como a gente, e eu concordo com você, precisa de renovação, e nós vimos isso ao longo do tempo, entendeu? Jogadores vindo, eu vou colocar agora um exemplo, na época o Giba ainda fazia parte da seleção brasileira, e ali, mesmo ainda não compondo a equipe, o Bernardinho levou o Lucarelli, entendeu? E o Lucarelli veio e ficou na posição, mas você vê, foi seguindo, e nas outras posições a mesma coisa, Gustavo. Então, hoje, o que eu vejo, assim, eu não vejo esses atletas ainda em grandes destaque. Pode até acontecer, tá? Eu não acompanhei tão de perto a Superliga. Um dos destaques, Darlan. Enfim, outros pode sim, mas aí tem uma questão de personalidade também, tem um trabalho ali sendo executado. Bom, o Bernardinho pegou a seleção novamente agora, então acho que a renovação, o completo dessa renovação vai vir, eu acho que após essas Olimpíadas, entendeu? Que aí o Bernardinho ele vai conseguir trabalhar um pouquinho melhor esses outros atletas, desenvolver um trabalho, e tudo isso acontece porque o trabalho ele vai sendo executado e montado ao longo do processo. Essa quebra do Bernardinho ter saído fora tal, e não desmerecendo nenhum técnico, qualquer coisa do gênero, então quebrou um pouquinho aquele ritmo, sabe? Apesar que às vezes o Bernardinho estava ali nos bastidores, mas de certa maneira eu acho que a seleção perdeu a questão ali da receita, e isso precisa retomar de novo. E é claro que, por mais que seja, precisa manter-se alguns jogadores ali importantes para que essa renovação ela aconteça de forma gradativa. E falando até em seleção masculina, a gente teve, na verdade, a contratação no Vôlei Renata. O Vôlei Renata trouxe de volta aqui para o nosso país, para a nossa Superliga, o levantador Bruninho. Trouxe também de volta, na verdade ele jogou a Superliga, mas o Judson, para o time do Vôlei Renata, e eu acho que esse time do Vôlei Renata aí gostou de jogar uma final aí de Superliga e tal, e tá vindo forte. Já teve, na verdade, a renovação do técnico, o Horácio, e também do líbero Luquinha. Acho que esse time vem forte aí, Ângela. Com certeza eles vão querer, vamos dizer assim, mudar um pouquinho o cenário que foi a final. O pessoal ficou comentando aqui, poxa, esperava muito do Vôlei Renata, mas ali realmente faltou talvez um ou outro jogador ali para talvez ter um destaque. É que nem a bola da vez, a gente tem comentado, é claro, a gente sempre vai comentar um pouquinho sobre a questão do Darlan. A preocupação do time do Renata
com um único jogador. Automaticamente, os outros jogadores se ficaram livres, tanto o Éder veio vindo muito bem acionado, o central, e o time Renata não conseguiu, vamos dizer assim, anular esses outros. O Darlan até que não recebeu tanta bola assim, mas a preocupação era tão grande nesse jogador que eles não conseguiram. Então essa vinda do Bruninho e outros jogadores com certeza vai ser bem-vinda e a gente vai ver aí vamos dizer assim, talvez o vôlei Renata de novo disputando uma final de Superliga. Com certeza, com certeza. Bom, a gente, antes de encerrar, na verdade a gente vai falar um pouquinho também. A gente conversou, na verdade, lá no Jogo das Estrelas, a gente falou com alguns jogadores lá, perguntando para eles, na verdade, qual que era a expectativa deles para a participação do Brasil nas Olimpíadas. Vamos rodar aí, vamos ver o que o pessoal falou aí. O que você pode falar agora, o que passa pela cabeça do atleta, qual que é o conselho que você poderia dar para esses atletas que vão representar o Brasil na seleção? É um momento mágico, todo mundo espera por esse momento, sonha por ele. Chegar lá e deixar tudo que tiver lá, né? Viver cada momento, viver aquele momento intensamente. Nada mais importante do que aquele momento que eles estão vivendo ali. Porque são momentos mágicos, né, que a gente passa, então aproveitar muito ele. O nível mundial está muito alto, está muito equilibrado agora, mas eu estou muito confiante na nossa equipe conseguindo chegar na Olimpíadas bem. E para brigar numa vaga para a Olimpíada, eu estou tentando o meu máximo, eu sei que os outros também estão. E quem está melhor vai para lá. Então eu vou ficar com a minha consciência clara, de boa. Qual conselho que você daria para esses jogadores agora em ano olímpico? Eu acho que é todo mundo unido para a busca dessa medalha, né? Tá todo mundo meio mordido do que aconteceu no passado, que a gente perdeu ali a chance de disputar, né, a medalha de ouro, prata ou bronze, não importa, a gente tem que estar buscando a medalha. E eu acho que esse ano aqui tá todo mundo se doando o máximo, né? Quem tá jogando, quem não tá jogando, quem tá de fora, né? O Serginho tá lá agora junto com o Bernardo. Nós que estamos de fora, que participamos disso, a gente está ajudando, pensando sempre positivo para que essa medalha venha. Qual conselho você daria para esses atletas agora? Ter calma e fazer as coisas que eles treinaram para fazer, né? Não adianta querer fazer a mais do que eu quero demonstrar alguma coisa que eu não sei, ou que eu não treinei, ou que eu não fiz. Sejam vocês mesmos, que o trabalho vai ser sempre recompensado. O que você pode dizer desse grupo agora e como que você vê esse grupo hoje? Cara, um grupo que está muito motivado, que está trabalhando muito, um mix entre experientes, jogadores mais jovens que estão chegando com muita força aí, né? A gente tem Darlan, Bergman, entre outros. E eu acho que o mais importante é isso, cara. Os valores, aquele legado que esses caras deixaram em relação à filosofia de trabalho, de mentalidade, continuar na seleção. É lógico que a gente gostaria de ter os mesmos resultados de antes, mas o equilíbrio é muito grande, as gerações passam, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar muito preparado e a gente sonha com uma medalha nessa Olimpíada. Bom, o Zé ele chegou a falar comigo em alguns momentos, a gente conversou, só que realmente assim, quando eu tomei a decisão, né, em 2022 de me aposentar da seleção, foi algo muito bem pensado, não foi algo assim, eu quero descansar e vou voltar no momento oportuno, não. Eu sabia o que eu estava fazendo porque realmente assim, chega um momento que eu acho que não só a carga física, mas a mental também começa a pesar. Eu tô jogando fora, já tenho 7 anos no clube, foram muitos anos de seleção também, então assim, chega uma hora que isso pesa. E não adianta, para você estar na seleção, para você, né, representar o Brasil numa Olimpíada, você precisa estar 100% fisicamente, mentalmente, e você tem que estar de alma e coração, eu sempre falo isso. E pra mim, eu acredito que esse momento já passou. Então assim, eu vejo a seleção tá muito bem representada também, com a Gabizinha hoje, que é uma das grandes líderes aí, pra mim é a melhor jogadora do mundo hoje na posição. A Ana Cristina, que é, né, um talento aí super nova, tem a Júlia Bergman, enfim. Na minha posição eu acho que tá muito bem servido e é a oportunidade delas também, entendeu? Pra jogar uma Olimpíada, de criar experiência também dentro da seleção. E eu prefiro, eu acho que estou no momento de descansar, de aproveitar a minha vida também, né? Um pouco com meus amigos, com meus familiares. E é isso que eu estou fazendo. O que você acha do Brasil? Você acha que o Brasil vai conseguir uma medalha aí nessas Olimpíadas? Eu sempre torço pro vôlei, torço pro Brasil. Acho que
A gente sempre tem que, nós que fomos, né, desse esporte, sabemos quanto é difícil essa medalha olímpica, mas o nosso coração vai estar sempre junto com elas para que elas arrebentem e brilhem sempre. É isso aí, então, a gente volta a agradecer aí a participação de todo mundo, a gente fica sempre, eu sempre vejo os comentários lá que vocês fazem dos vídeos que a gente posta e tudo, a gente agradece mais uma vez a participação de vocês. E é isso aí, semana que vem tem mais, como eu falei, semana que vem tem Superliga masculina, Superliga não, olha aí, ó, Bienal masculina, a gente vai falar dos últimos jogos também da seleção feminina, tem bastante coisa aí, valeu aí, Ângela, se despeça aí. Valeu, Gustavo, muito bom, né? A gente trouxe aí bastante coisa, o que aconteceu aí no mundo do voleibol essa semana. Semana que vem tem mais coisas aí acontecendo. Segunda-feira, Radar Olímpico rumo a Paris 2024. Vocês também acompanhando aqui junto com o Fernando Camargo. E, né, vamos ver o que vai acontecer. Gente, é claro que a gente não poderia deixar de pedir para vocês, né? Dá um like, se inscreve no nosso canal, comenta, né? Traz os seus comentários ou também sugestões, por que não? Para a gente poder estar fazendo cada vez melhor, entregando cada vez melhor para você. Gustavo, show de bola. É isso aí. Valeu demais. A nível Silvio Luiz, olho no lance. Até mais, gente. Tchau, tchau.